recorda, sei, me perdoe o desenho, mas quem se recorda, que ferramenta é esta? Certa resposta, uma tesoura. Senhores, isso é uma alavanca, né? Essa é uma alavanca interfixa, interpotente ou interresistente? Interfixa por quê? Porque o ponto fixo, a parte fixa está no meio, está entre a força que você faz, que é chamada de força potente, e a força que o objeto que está aqui, por exemplo, uma corrente, um cabelinho, um cadeado aqui, ó, desse lado, tentando evitar ser cortado. Olha, nós aplicamos uma força aqui na alça, eu vou aplicar só em uma das alças, tudo bem? Esta força é conhecida como força potente. E esse objeto, tentando evitar ser cortado, aplica nessa navalha aqui, nessa lâmina, uma força para onde? Para baixo. A lâmina empurra esse objeto para cima, e o objeto empurra, Júlia, a lâmina para baixo. Longe de mim querer induzir a resposta de vocês com o desenho. Quem é maior? A força que eu faço, ou a força que esse cabelinho faz na lâmina? Quem é a força maior, a potente ou a resistente? Certíssimo. Eis a parte fixa, né? Veja, pelas distâncias vocês descobrem qual é a força que está mais distante do ponto fixo. A força potente, então ela é menor. Se a força está mais distante, ela não tende a produzir o maior torque. Para que os torques sejam de mesma intensidade e a tesourinha fique na iminência de girar, nós vamos colocar a condição de equilíbrio, tá? Para que fique na iminência de rotacionar, nós vamos ter que dizer que a força potente multiplicada pela distância que ela está do ponto fixo tem que ser igual à força resistente multiplicada pela distância. Presta atenção nas distâncias que vocês vão medir, ó. dP e dr, ó. Ó, doutor Jacó, aqui, meu amigo. Poxa, é matemática simples, observe. Como a distância dP está visivelmente maior do que dr, a força potente, a força que eu faço, é menor. É uma alavanca que nos traz vantagem mecânica. Eu faço pouca força e consigo cortar, quebrar esse cadeado. Quando a gente pega nosso alicatezinho de unha, né, e vai cortar o cantinho da unha, vixe, a gente faz a força lá distante, ó, e bem pertinho está aqui a unha. Meu amigo, arranca o bife, como vocês dizem, né, assim? Por quê? Eu tenho uma vantagem mecânica, Lu. Eu faço uma força menor do que a força resistente e consigo produzir o mesmo torque. Uma alavanca do tipo interfixa, porque a parte fixa fica no meio. De um lado está a força potente, do outro lado está a força resistente. O nome da alavanca é dado por quem está no meio. Quando é que a alavanca vai ser dita interpotente? Quando a força aplicada pelo operador, a força potente, ficar no meio. Quando é que é interresistente? Quando a força resistente é que ficar no meio. Por exemplo, aquelas pinças para tirar os cílios. Tá, a sobrancelha, tá. Aquela pinçazinha que a gente usa, pessoal, você aplica a força no meio, né? Da pinça é uma força potente, ó. É uma alavanca interpotente. Carrinho de mão é uma alavanca. Quando eu vou erguer o carrinho de mão, eu aplico a força lá na extremidade, né? Onde é que está a força resistente? No meio, é o peso da caçamba, mais os entulhos que estão lá, correto? Ali no meio fica a força resistente. Quebra-nozes é um exemplo de alavanca interresistente, a força resistente fica no meio. Posso revisar outra coisa?
E o desenho está liberado? Espera um pouquinho. Um pouquinho. Com licença, pessoal. Ops. Rapidinho, agora eu vou ligeiro, hein? Vou ligeiro que eu quero chegar na coisa aqui. Bem rápido. O que são satélites geoestacionários? São satélites... Opa, estou escutando vozes. Espera aí, daqui a pouquinho vocês vão descansar, só um instantinho. Satélites geoestacionários são aqueles que giram ao redor da Terra com a mesma velocidade angular da Terra. Satélites geoestacionários, o nome está dizendo, terra, estacionários, eles ficam em repouso em relação a um observador fixo num ponto do Equador, tá? Satélites geoestacionários giram no plano equatorial e eles têm uma velocidade angular igual à da Terra. Eles têm um período de translação em torno da Terra igual ao período de rotação da Terra, de aproximadamente 24 horas. Né? Então, eles ficam girando junto com a Terra. Não esqueçam, a velocidade angular é a mesma, mas a linear não. A velocidade angular, quer dizer, quando o satélite dá uma volta completa, 360 graus, 2 π radianos, um ponto fixo no Equador também girou 2 π radianos. No mesmo tempo, 24 horas. Correto? Nós chamamos isso de satélite geoestacionário. E aí a gente aproveita para tocar num ponto. Se eles disserem assim lá na prova, por que que tem uma face da Lua que a gente aqui da Terra nunca viu? Por que que a Lua tem uma face oculta que a gente aqui da Terra nunca vê? Né? A Lua, ela apresenta sempre a mesma face voltada para a Terra. Por quê? A Lua, ela não é um satélite natural geoestacionário. Quem é que lembra quanto tempo a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra? Aproximadamente. Arredonde. A Lua, quanto tempo ela leva para girar em torno da Terra? Aproximadamente. Um mês. Aproximadamente um mês, né? 28 dias. Não é o ciclo lunar? As fases da Lua, Lua nova, quarto crescente, Lua cheia, quarto minguante, Lua nova de novo, não é assim? A Lua, turma, vou dizer agora, a Lua, para dar uma volta em torno da Terra, ela demora aproximadamente um mês, 4 semanas. Pois é também aproximadamente um mês, estão concentrados? É mais ou menos um mês o tempo que a Lua leva para girar em torno dela mesma. A Lua não só gira em torno da Terra, como ela gira em torno do seu próprio eixo. E aí, escute, o período de rotação da Lua em torno dela mesma é aproximadamente um mês. É igual ao período que ela leva para girar em torno da Terra. É esse o motivo de ter uma face oculta. Repita o motivo. O motivo de termos a face oculta da Lua é porque o período de rotação da Lua em torno de si mesma é igual ao período de revolução em torno da Terra, que é de quanto? 4 semanas, aproximadamente um mês. Correto? Por que tem uma face oculta? Porque o período de rotação da Lua é igual ao seu período de translação em torno da Terra. Aproximadamente um mês. Joia? 2 pedidos aqui, eu não posso me furtar de falar. 2 pedidos feitos aqui antes da aula começar. Meus queridos universitários, primeiro deles, a regra da mão direita para a força magnética. Com licença. Aqui está a mão direita, olha aí as unhas. Olha o polegar. Ei, regra da mão direita, mão espalmada. Os 4 dedos, isso.
Os 4 dedos você vai colocar no sentido do campo magnético. E o polegar você vai colocar no sentido da corrente elétrica ou da velocidade, do vetor velocidade linear. Muito bem. Uma vez posicionada a mão, o empurrão vai ser dado com a palma da mão para descobrirmos o sentido da força magnética, se a carga for positiva. Se a carga elétrica que estivesse movimentando for positiva, o empurrão é dado com a palma da mão. Quando a gente usa o sentido convencional da corrente elétrica, sentido convencional, Malu, não são os prótons se movimentando? Então o empurrão é dado com a palma da mão. Esse empurrão denuncia o sentido da força magnética. Se a carga for negativa, o empurrão é com as costas da mão. O empurrão é para trás. Repetindo. Regra da mão direita. Se a carga de prova for positiva, ou for o sentido convencional da corrente, eu dou um empurrão, a tapa com a palma da minha mão. Esse empurrão, essa tapa é o sentido da força magnética. Caso a carga elétrica seja negativa, o empurrão vai ser dado com a parte de trás da mão, com o dorso. Esse empurrão para trás é o sentido da força magnética. Então, palma quando a carga for positiva, as costas da mão quando a carga for negativa. E nós colocamos para vocês esta questão, senhores, senhoritas, Polo Norte e Polo Sul, no simulado, aqui, uma espira retangular, apenas ela estava em perspectiva, não estava lá? Vamos colocar nesse lado AB da espira, a corrente descendo, e nesse lado CD, a corrente elétrica subindo, sentido anti-horário, né, para a corrente. Por favor, se concentrem para não errar. O eixo em torno do qual a espira pode girar é o seu eixo de simetria aqui, esse eixo Y na vertical. Deixe-me sair da frente. Na visão de um observador que está aqui em cima. Uma coisa que eu fiquei com dúvida na hora foi porque não vai ter só esse campo magnético uniforme para cá, vai ter também o campo magnético feito ao redor do fio, né? Sim, mas esse campo magnético gerado ao redor do fio, ó, pessoal, o Galvão está chamando a atenção de que existe um campo magnético gerado por essa corrente ao redor do fio. Só que o campo magnético que essa corrente gera ao redor desse fio aqui, não passa por dentro dele, é ao redor dele. Então, não vai influenciar, a não ser o campo magnético gerado pela corrente nesse trecho AB sobre o fio CD. Que aí, lá, eu vou colocar no final essa pergunta bem bacana, pode ser? Antes, me digam, na visão de um observador, lá em cima, olha o olhinho dele. Vale-me Deus, vale-me Deus. Senhores, senhoritas, essa espira vai girar na visão desse observador no sentido horário ou anti-horário? Se coloca no lugar dele. Horário ou anti-horário? Vamos aplicar a regra da mão direita para descobrirmos juntos? Eu também não sei. Vamos ver? Regra da mão direita. Ó, Soares, Bia, estão com a mão aberta? Coloque, por favor, seus 4 dedos no sentido do campo magnético. O campo magnético sai do polo norte e vai para o polo sul. Então, a linha de campo magnético é da esquerda para a direita nossa. Do norte para o sul. Aí está o campo magnético. Então, me colocando na posição de vocês, Pedro, dá para ver bem aí? Coloque a sua mão direita com os 4 dedos apontando para o seu lado direito aí, o lado direito da sala. Lá, ó. É o vetor campo magnético. Vamos pensar nesse pedaço de fio CD. Olhe para o pedaço CD. A corrente está subindo ou descendo? Subindo. Então, o seu polegar é a corrente, ó. Está subindo, Tutu, subindo.
Eu estou aplicando nesse pedaço de fio da direita. Corrente para cima, campo magnético para a direita, e eu dou um empurrão para dentro do quadro, com a palma da mão. Esse empurrão para dentro do quadro é o sentido da força magnética. De acordo? Repetindo. Não precisa dizer que é positivo, porque quando utilizamos o sentido da corrente, utilizamos o sentido convencional. E o sentido convencional são os prótons se movimentando. São cargas positivas, correto? Então, corrente para a direita, corrente para cima, campo magnético para a direita, e o empurrão é com a palma da mão, porque são os prótons se movimentando. Confere? Agora aplique, por favor, a regra no pedaço de fio AB. Coloque sua mão assim, ó, como se você fosse puxar água para trás, nadar, ó. Campo magnético para a direita, corrente agora para baixo, ó, o polegar para baixo, e um empurrão com a palma da mão para fora do quadro. De acordo? Campo magnético para a direita, corrente para baixo, um empurrão com a palma da mão, pessoal. Vai aparecer uma força magnética saindo. Essas forças vão fazer com que a espira retangular gire em que sentido? Na visão desse observador aqui de cima. Eu vou fazer aqui um movimento com a mão, posso? Do lado direito está entrando no quadro, do lado esquerdo saindo. Que sentido é esse para quem está olhando de cima? Anti-horário, olhando de cima. Do lado direito entra, do lado esquerdo sai. Olha de cima aqui, a colher mexendo. Anti-horário. Pois não, claro. Repetindo, não, mas que é diferente dessa daí. Repetindo essa daqui, ó. Corrente para baixo, ó, Coutinho, corrente para baixo, meu polegar para baixo, isso, sua mão está, a mão direita, isso. Assim, perfeito, a mão agora está correta. A mão de Coutinho está correta, ó, igual a minha. Campo para a direita, corrente para baixo, e eu dou um empurrão com a palma da mão. Olha a força saindo. Correto? A mão direita. Senhores, não está igual a do nosso simulado, porque no nosso simulado eu coloquei o observador em outra posição. Ó, Rebeca e companhia, atenção todos. Para onde é que está o campo magnético? Para a direita. Sai do polo norte e vai para o polo sul. Então, o campo magnético para a direita, correto? A corrente subindo. Então, vamos posicionar nossa mão direita, ó. Campo magnético para a direita, isso, e a corrente subindo. Eu vou dar empurrão com a palma da mão. Por que que o empurrão é com a palma da mão? Vocês podem me lembrar por quê? Porque essa corrente subindo são os prótons se movimentando. Corrente elétrica é a movimentação de cargas elétricas. E como é a corrente convencional, são os prótons que se movem. Por isso que o empurrão está sendo dado com a palma da mão. Quando eles querem que você use o sentido real da corrente elétrica, eles citam no enunciado. Quando nada for dito, subentende-se que é o sentido convencional. Se fôssemos aplicar a regra da mão esquerda, Gabriel está chamando a atenção. Atenção, quem preferir a regra da mão esquerda, o indicador você coloca no sentido do campo, o dedo indicador no sentido do campo, o dedo médio no sentido da corrente elétrica. Ia ficar assim. Campo magnético para a direita, velocidade ou corrente para cima, e olha o meu polegar, é a força magnética para dentro do quadro. Então, desse lado direito, a força magnética está entrando no plano do quadro.
O dedo médio vai indicar o sentido da corrente. Corrente ou velocidade. Correto? Corrente ou velocidade. O indicador, o campo. E o polegar, a força. Correto? Só que Galvão está chamando a atenção de todos nós para o seguinte: ele está nos ajudando a lembrar que dois fios paralelos, quem são os dois fios que estão ali paralelos, por favor? O AB e o CD. Quando eu tiver dois fios paralelos, com corrente chama no sentido contrário, sentidos opostos, fios paralelos, como esse daí, dos postes do meio da rua, né? Quando eu tiver dois fios paralelos com as correntes em sentidos opostos, esses fios se repelem. E se eu tiver as correntes no mesmo sentido, os fios se atraem. Então ele está lembrando que uma corrente dessa vai gerar um campo no fio vizinho. Como as correntes têm sentidos opostos, a tendência é esses lados AB e CD da espira curvarem para fora, se afastarem, se repelem, correto? Se as correntes tivessem sentidos iguais, a tendência dos fios são sofrerem forças de atração, forças magnéticas atrativas. Sim? E, finalmente, turma, as máquinas frigoríficas. Deixa eu só dizer, uma máquina frigorífica, uma geladeira, um freezer, ela retira calor da onde? Ela retira calor da fonte fria, a geladeira, a máquina frigorífica. Quem é a fonte fria da sua geladeira? É o seu congelador, é o interior dela. Pois ela é uma bomba de calor. A geladeira, ela retira calor de dentro dela, que é conhecida como fonte fria, e manda para fora, para a cozinha, para o meio externo, através daquele radiador que fica atrás da sua geladeira. Você sente lá atrás aquecido, não sente? Naquela parte que fica voltada para a parede da cozinha. Ali está sendo liberado calor para a cozinha, que é a fonte quente. Então, a fonte fria é dentro de sua geladeira e a fonte quente é o meio externo. Nós estamos dentro de uma geladeira. Esses equipamentos fazem o quê? Essas máquinas frigoríficas retiram o calor daqui de dentro e mandam lá para fora. Senhores, senhoritas, isso é um processo espontâneo? Não. Isso acontece à custa da realização de um trabalho. O trabalho feito pelo compressor, que está ligado à tomada da nossa casa. Então, usa-se energia elétrica para um compressor forçar o calor a se propagar de dentro para fora. As máquinas frigoríficas retiram o calor da fonte fria e mandam para a fonte quente. Não é um processo espontâneo, é um processo forçado. Muito bem. Por que se pede a Cosern, ou mesmo fabricante do eletrodoméstico da geladeira, pede para que a gente não coloque roupas, nada, para secar atrás da geladeira? Porque na hora que eu coloco um pano, uma farda da escola, um tênis atrás da geladeira, eu estou, de certa forma, bloqueando, dificultando a propagação de calor, a passagem de calor para a cozinha, para o meio externo, correto? Consequentemente, isso vai dificultar a refrigeração do interior da sua geladeira, retirar calor de dentro e mandar para fora. Se você colocou um pano atrás da geladeira, você está dificultando essa propagação de calor. Consequentemente, segundo, isso vai fazer com que a nossa geladeira, o nosso compressor, passe mais tempo funcionando ao longo do dia. O compressor de uma geladeira funciona, em média, 10, 12 horas por dia. Depois ele desliga, fica em stand-by, ligando e desligando, tem um termostato. Se eu colocar coisas que proíbam a propagação do calor, dificultem a propagação, o fluido refrigerante dentro da geladeira vai circular por mais vezes com o compressor ligado. Então a geladeira passa a funcionar 15, 18, 20 horas por dia e consome mais energia.